Boa noite, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos. Essa é a segunda parte da nossa live de ansiedade por separação. Para quem não sabe, semana passada eu acabei fazendo a primeira parte. Eu tinha falado já que era muita coisa para falar, né? E em uma live a gente não conseguiria fechar o contexto da coisa, né? Então, se vocês tiverem por aqui e vocês não assistiram a live da semana passada, então eu sugiro que vocês assistam a live da semana passada, tá? Essa live, inclusive, vai ficar gravada, então é pra gente entender o contexto, tá? Então, na live passada, eu falei muito como que os animais, né, como que os cães, eles apresentam ansiedade por separação, quais são os seus principais problemas quando enfrentam isso, como que a gente acaba diagnosticando a ansiedade por separação, né, tudo isso foi dito, foi conversado, e nessa live eu deixei a questão das perguntas e respostas, tá? Então eu deixei uma caixinha de perguntas abertas antes da live da semana passada. Nessa semana também eu deixei caixinha de perguntas e eu vou responder algumas que são principais, tá? E tinha bastante pergunta lá, então eu acabei selecionando algumas, né, pra gente responder aqui. E se caso vocês tiverem alguma dúvida também, a gente pode conversar por aqui também, tá bom? Antes de mais nada, quem não me conhece, prazer, eu sou Kátia de Martino, eu sou médica veterinária comportamentalista e as inscrições para a Semana VET 6 vezes, para a 11ª Semana VET 6 vezes já estão no ar, tá? Se você quiser, VET, entra lá no link lá na minha bio, se inscreve, deixa o seu melhor e-mail, entra no grupo de WhatsApp. E como que é a Semana VET, né? Eu não falei. Se você é veterinário que quer ganhar, quer faturar, aprender a faturar de 3 a 6 vezes mais por consulta, se tornando referência na indicação de psicofármacos e assertividade no diagnóstico de transtornos comportamentais, entre para a Semana VET 6 vezes. Ela é 100% online e gratuita. Ela vai acontecer entre os dias 5 a 11 de agosto, tá? Então, o link tá lá na bio. Se inscreve, deixa o seu melhor e-mail, entra no grupo de WhatsApp e recebe todas as notificações em tempo real, tá bom? Vamos lá, vamos começar aqui com as perguntas. E aí, selecionei algumas, né? Qual que é a melhor forma de tratar a ansiedade por separação? Vamos lá, qual que é a melhor forma? Existem métodos, né? E o método que eu acabei fazendo, eu, Kátia, a gente precisa trabalhar sempre a parte de manejo, e aí sim, caso o manejo somente ele não for efetivo, a gente entra com a medicação. Muitas vezes essas são as dúvidas que as pessoas acabam tendo, né? Então, qual que é o foco do treinamento para ansiedade por separação? Primeiro, a gente precisa entender aí a causa da ansiedade por separação, por isso que é importante vocês assistirem a live da semana passada, tá? A gente precisa, na verdade, dar mais independência para aquele cão, certo? E como que a gente consegue dar mais independência para aquele cão? Dentro de casa, eu tenho duas formas, dois treinos que eu acabo pedindo bastante para os tutores fazerem. Primeiro, que é o treino de fica. Nossa, Kátia, treino de fica, todo cachorro fica, mas é um fica diferente, tá? Não é aquele cachorro fica que fica parado 24 horas, enquanto você não pede para ele sair, ele não vai sair de lá. Na verdade, esse fica é um exercício de relaxamento. E o que eu gosto de fazer é deixar esse animal, né, esse cão, num ambiente, num espaço que ele consiga ter amplitude de visão daquele local, da própria casa, tá? Isso vai ser treinado em casa, não fora de casa, tá? Para que ele tenha mais controle de visão, da onde você vai, onde você deixa de ir, porque isso é importante e a gente precisa criar uma rotina para esse animal, para ele começar a ficar menos ansioso e ter mais controle
das situações que estão acontecendo naquele momento, tá? Então, o que eu gosto de fazer, por exemplo, é deixar ele em cima da caminha dele, ou em cima do sofá, em cima da cama, enfim, aonde ele goste de ficar, que ele se sinta seguro lá, certo? E aí você vai fazer pequenas saídas em tempos, né? A gente vai aumentando o nosso tempo e a nossa distância desse animal, sempre com contato visual. Então você sempre vai precisar sair de costas para ele, né? Quer dizer, de frente para ele, tá? Porque o contato visual é muito importante para os cães. Se a gente para de ter o contato visual e a gente vira as costas, pronto, é batata que aquele cachorro vai sair de casa, vai sair daquele lugar, tá? Então a gente vai precisar facilitar primeiro e depois a gente vai aumentando o tempo, a distância, e aos poucos a gente vai saindo, né? Perdendo um pouco a visão e saindo de costas para aquele animal, mas sempre no tempo dele, não do nosso, tá? Cada animal vai reagir de uma forma. E qual é o objetivo desse treino? O objetivo é ele ficar tranquilo, né? Sempre na sua volta. Então, não é aquele animal, eu não quero aquele cachorro, por exemplo, que ele fica naquele determinado lugar e fica batendo a patinha, esperando você voltar, né? Na verdade, quando a gente percebe que aquele animal tá ficando bem, por exemplo, quando ele tá de pé, ele tá sentado e de repente, no meio do exercício, ele vai lá e relaxa e deita. Então, quer dizer que esse treino tá ficando bom. Então, aí, aos poucos, né? Primeiro, ele não pode deixar de ter contato visual com você e você não pode sair da frente dele. E aí, aos poucos, você vai aumentando esse tempo e essa distância, certo? E aí, o outro tipo, consequentemente, né? Esse vai ser um treino, e no outro treino é o famoso treino de sensibilização e contracondicionamento. Então, é deixar aquele animal com enriquecimento ambiental muito grande, certo? Mas, e aí você vai fazer pequenas saídas de casa. Então, você vai oferecer, por exemplo, a alimentação dele dentro de um enriquecimento ambiental. Enquanto ele estiver comendo, você vai saindo do ambiente dele. Então, você vai para o quarto, você vai para a cozinha e você vai ver como que ele se comporta estando com o enriquecimento ambiental e você fazendo todo esse movimento, tá? O objetivo sempre é aquele animal ficar focado no enriquecimento ambiental enquanto você está fazendo todo esse processo. Vai para a cozinha, vai pro banheiro, vai pro quarto. Aí, aos poucos, se você perceber que aos poucos esse animal tá focado naquele brinquedo, aí você vai aumentando os gatilhos dele, certo? Não adianta a gente dar o enriquecimento ambiental e sair pela porta. Foi como eu tinha dito na semana passada, tá? Todo paciente precisa tomar psicofármaco para ansiedade por separação? Nem todo paciente. O que eu acho que é muito importante, e eu tenho bastante resultado, é quando aquele animal, aquele cachorro, ele é esfomeado, ele morre de fome, tem um apetite muito grande, e aí a gente consegue estimular muito mais, porque o apetite é o nosso aliado para o treinamento. Se aquele animal não tem apetite, a gente vai precisar trabalhar de uma forma muito gradual, a gente vai ver o que motiva aquele animal para a gente conseguir trabalhar com ele, tá? Então, aqueles animais que têm um apetite muito grande, a gente consegue ter um avanço muito grande também em todo o treinamento dele. E não necessariamente a gente precisa entrar com psicofármaco. Tem casos, sim. E, infelizmente, o que eu vejo, que acaba vindo muito mais para mim, casos que a gente precisa, sim, entrar com psicofármaco, tá? Porque, muitas vezes, e isso é muito comum, o tutor, ele já fez de tudo, ele já chamou N adestradores,
tipo, não teve resultado com nenhum. A gente precisa trabalhar aí a parte de manejo da forma com que, às vezes, o cachorro ele já entendeu que enriquecimento ambiental não é muito bom, porque ele já associa a saída do tutor. Então, tudo isso precisa ser avaliado, né? E aí, ver a possibilidade de entrar com psicofármaco. Pelo fato de pegar animais que já estão com casos muito graves de ansiedade por separação, aí sim eu preciso entrar com psicofármaco, mas não necessariamente, tá? Tem casos que vão muito bem somente com alimentação, somente com enriquecimento ambiental, aquele apetite tá ótimo daquele animal e a gente consegue ter um baita resultado, tá? Qual o momento que eu entro com psicofármaco? Bom, eu acho que eu já dei um pouquinho de spoiler aqui, né? Casos muito graves, casos que eles já foram passados por vários tipos de profissionais e não teve muita evolução, né? Aqueles casos que aqueles animais eles ficam extremamente ansiosos, viram a sombra do tutor o tempo inteiro, assim, é um caso muito grave, a gente precisa entrar com psicofármaco, tá? E qual que é a função do psicofármaco aqui? Não é somente o psicofármaco que vai deixar aquele animal 100%, tá, gente? É o trabalho com a medicação aliada ao manejo ambiental. E ainda mais, eu falo mais, aliado ao manejo do tutor. Porque muitas vezes é o tutor, é a atitude do tutor que causa muito mais ansiedade por separação naquele animal do que outra coisa, tá? Então a gente precisa trabalhar muito o tutor e falar para ele o que ele deve e o que ele não deve fazer lá dentro. E não é somente o psicofármaco que vai funcionar. O psicofármaco ele vai deixar, a gente vai tratar um pouco mais a ansiedade daquele animal. Tem casos que a gente precisa entrar com psicofármaco em dose contínua, em tratamento prolongado, e tem casos que a gente pode entrar com psicofármaco em doses pontuais, tá? Então, é os momentos de maiores gatilhos para aquele animal, para a gente conseguir ter uma melhora aí no tratamento, tá? E eu digo, a ansiedade por separação são aqueles altos e baixos, vão ter momentos que o animal vai estar super bem, e vão ter momentos que o animal não vai estar bem. E é muito a mudança de rotina do tutor que vai causar isso aí, tá? E muitas vezes o empenho do tutor também. Porque quando o tutor tá super empenhado, ele coloca tudo em prática. E quando ele tá um pouquinho menos empenhado, aí sim a gente tem um grande problema, tá? E aquele animal, ele tem uma recaída. Gatos têm... desculpa. Qual o melhor psicofármaco para ansiedade por separação? Então, gente, existem inúmeros psicofármacos que podem trabalhar para ansiedade por separação. Existem os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, os antidepressivos tricíclicos, as medicações pontuais que a gente pode fazer também. Porém, pela FDA, a fluoxetina é o psicofármaco de eleição para tratamentos de ansiedade por separação, tá? Então, eu geralmente utilizo mais a fluoxetina, mas tem casos e casos, porque às vezes a ansiedade por separação não é somente um sintoma, né? Às vezes o animal, ele não tem somente ansiedade por separação, ele tem muito mais coisa envolvida que a gente precisa escolher o melhor psicofármaco para aquele animal, tá? Então, não necessariamente é somente a fluoxetina, mas ela é aprovada pela FDA para tratamentos de ansiedade por separação, tá? Gatos têm ansiedade por separação? Tem. E, infelizmente, não é muito comum de chegar pra gente, tá? Geralmente, os tutores, eles não têm conhecimento que os gatos também podem ter ansiedade por separação. Aquele vai ter praticamente os mesmos sintomas, então aquele gato vai virar sua sombra, aquele gato vai ficar miando na porta até a hora de você voltar. Às vezes tem gatos que vão urinar
fora do local normal. Então, às vezes, o tutor vai falar assim, olha, não sei, porque toda vez que eu saio, tem xixi na minha cama. Então, os gatos, eles podem apresentar ansiedade por separação, os sintomas são praticamente os mesmos, só que, claro, né, a bagunça de um gato, e geralmente o gato ele não vai fazer uma bagunça, ele vai ficar miando muito mais, né? Ele vai ficar mais depressivo do que aquela ansiedade por separação clássica que a gente sabe que aquele animal, aquele cachorro foi lá e detonou o sofá, detonou a cama do tutor, tudo isso, né? Então, esses casos, infelizmente, não vêm com muita frequência, mas gatos têm ansiedade por separação, sim, tá bom? Para aquele cão que para de comer o enriquecimento ambiental quando o tutor sai de casa, o que fazer nesse caso? Então, gente, isso é muito mais comum do que as pessoas imaginam. E isso é um relato de praticamente todos os tutores que vêm falar, não, mas eu coloquei enriquecimento ambiental aqui, meu cachorro nem mexeu. Cara, claro que não mexeu. E eu vou falar por que não mexeu. Primeiro, se o seu cachorro já sabe que você vai sair. Ele já sabe alguns gatilhos, né? Então é botar o sapato, é pegar a chave de casa, é borrifar o perfume. Todos esses gatilhos ele já sabe que você vai sair. E aí que geralmente o tutor faz vai lá, coloca todo enriquecimento ambiental, vai lá, começa a pegar as coisas, vira as costas e vai embora. Aquele animal ele já está ansioso só nos gatilhos que você já está fazendo. E o tutor às vezes não percebe, tá? E o fato dele já perceber esses gatilhos, a ansiedade vai lá para cima. O que acontece no organismo daquele cachorro? O sistema nervoso simpático, que é o sistema nervoso que a gente faz luta e fuga, quando os animais, né, vamos pensar aqui no animal de savana, né, o leão correndo atrás de um cervo, né, então o cervo, ele já sabe que ele vai ser comido pelo leão. O que ele faz? Ou ele vai lutar ou ele vai fugir. O cervo vai tentar fugir ao máximo. O sistema nervoso simpático dele tá atuando lá no alto, tá? Até o momento que ele não consegue mais fugir e vai tentar lutar contra o leão. Ele vai perder, claro, né? Vai virar comida pro leão. Mas o que aconteceu no organismo daquele cervo? Sistema nervoso simpático totalmente atuando, né? Atuando, causando a luta e a fuga. Eu preciso sair dessa situação, eu preciso fugir. Minha capacidade respiratória fica muito maior, os músculos, né, a circulação sanguínea para os meus músculos ficam muito maiores, e eu preciso correr, tá? Mas, dentro de casa, ele precisa correr? Não, mas o organismo dele tá fazendo a mesma função. E aí aquele cervo, por exemplo, né, pensando aqui, aquele cervo, de repente, ele encontrou uma graminha gostosa, ele, peraí, vou parar de correr do leão, vou comer aqui? Não vou. Cara, eu tô em perigo, tá? Então ele não vai parar para comer. Da mesma forma que os nossos animais não vão parar para comer, sendo que eles estão em situação de perigo. O sistema nervoso simpático tá atuando. Então não adianta nada você dar enriquecimento ambiental, virar as costas e vai embora. A gente precisa fazer com que aqueles animais, eles comecem a brincar com enriquecimento ambiental com você estando dentro de casa, com os tutores estando dentro de casa, tá? E em momento algum você vai fazer nenhum gatilho, deixa ele completamente entretido, e foi o treino que eu falei lá de cima, né? O primeiro treino que eu falei. Você vai oferecer enriquecimento ambiental, enquanto isso você está dentro de casa, normal, para ele começar a gostar do enriquecimento ambiental, se sentir motivado, e aí sim você vai vai aumentando os gatilhos. O último gatilho vai ser a saída, a porta de saída. Completamente. Esse vai ser o último. E quando que a gente vai saber que a gente pode abrir a porta de saída? Olhando o cachorro. Então, assim, aquele cachorro ele tá super entretido no enriquecimento ambiental.
você pegou, de repente, pegou a chave de casa e ele tá entretido e a chave de casa acaba sendo um gatilho e ele tá entretido, beleza, que ótimo. Ele não olhou para você, beleza, que ótimo. Ele continuou focado no enriquecimento, que ótimo. A gente vai aumentando esses gatilhos a ponto daquele cachorro não, quer dizer, perceber, porque ele tá vendo todo o movimento, mas ele tá focado no enriquecimento ambiental. A partir do momento que você fez um gatilho e ele parou, olhou para você e focou em você, esquece, você não vai fazer mais nada. Você vai ter que voltar um gatilho anterior. E é isso que vocês vão fazer ao longo do processo. Não adianta enfiar o enriquecimento ambiental, virar as costas, pegar a chave de casa e ir embora. Aí só vai piorar ainda mais esse caso. E são os casos que geralmente chegam para mim e que, infelizmente, tem casos muito graves que a gente precisa entrar com medicação sim, tá? Mas, se a gente não faz toda a parte de manejo, não vai adiantar, tá? Então, esses gatilhos, por isso que aquele animal não come quando o tutor sai de casa, certo? Então, esse é um grande erro que eu vejo que os tutores não conseguem entender e que a maioria dos profissionais que trabalham com, eu digo, tanto profissionais de adestramento quanto veterinários, não conseguem orientar isso para o tutor. E aí, não adianta. O tutor não vai falar para você, o tutor vai ficar desmotivado e ele ele vai insistir, quer dizer, ele vai desistir. Ou ele vai procurar uma outra opção, uma outra alternativa. E aí você perdeu o cliente, né? Então a gente precisa entender e mostrar isso para os tutores, tá? Os erros muito grandes aí que eles fazem em casos de ansiedade por separação. Ansiedade por separação, gente, é um troço muito chato de trabalhar. Sabe por quê? Porque 99% do trabalho é do tutor. O adestrador, é uma pergunta que falaram aqui pra mim. E o adestrador, ele não tem muita função. Claro que ele tem função na questão de melhorar o enriquecimento ambiental daquele animal, melhorar o manejo do tutor, dar algumas dicas de como o tutor precisa trabalhar com aquele animal no dia a dia também, porque não adianta nada a gente fazer todo esse processo de trabalho, treinamento, e aí o tutor ficar completamente vinculado com o cachorro o tempo inteiro, tá? Então, a independência aí precisa ser feita em todo momento da vida do cachorro, não só nos treinos, senão não vai dar certo, tá? Então, é muito trabalho de tutor do que o trabalho do veterinário comportamentalista, do que o trabalho do adestrador, tá bom? Qual o melhor manejo para trabalhar com ansiedade por separação? Gente, então, o melhor manejo eu já comentei bastante agora, né? Tanto agora como na pergunta anterior. Aquele caso de ansiedade por separação, quando o cão faz xixi na cama do tutor, o que fazer? Então, gente, quando isso acontece, é um caso gravíssimo de ansiedade por separação. Por quê? Porque o estado, o estado dele tá tão em tensão, que ele acaba urinando nos lugares errados. É aquele animal que ele sabe o lugar certo para fazer, e aí quando a gente chega em casa, tem xixi para todo lado, né? Tem em lugares aí que ele não tá acostumado a fazer, só na hora que o tutor sai. E que muitas vezes o tutor chega em casa, olha para aquele cachorro, vai lá e dá aquela bronca fenomenal naquele cachorro. Aquele cachorro vai ficar cada vez mais inseguro na saída do tutor. Isso não deve ser feito, de forma alguma. A partir do momento que você trabalha toda a questão de manejo, da mesma forma que desse protocolo, ganhando independência, diminuindo os gatilhos, automaticamente esse xixi fora do lugar vai diminuir também, tá? Então não é o xixi que a gente tem que focar, e sim em trabalho da ansiedade por separação, para que ao longo do tempo esse xixi fora do lugar vai diminuindo, tá bom? É dessa forma que a gente precisa fazer. E aí, assim, devo chamar um adestrador para trabalhar em conjunto em caso de ansiedade por separação? Então, gente, voltando aqui,
99% dos casos do trabalho de ansiedade por separação é do tutor. Adestrador não tem muito o que fazer, tá? O que eu gosto de pedir para esse caso é adestramento online. Sabe por quê? O adestrador ele vai estar lá focado. Inclusive eu até indico para os meus clientes muitas vezes. O que acontece? O que é legal fazer? O adestrador ele vai dar as dicas, né? Ele vai dar como que deve ser colocado aí a questão do enriquecimento ambiental. Geralmente o tutor vai colocar o vídeo do adestrador naquele ambiente e aí o adestrador ele vai falar para o tutor como que ele deve fazer, né? Em tempo real. Olha que legal, né? Colocar uma câmera onde o adestrador ele tem contato com o ambiente e enquanto o tutor tá indo e vindo. E aí ele consegue ver a hora que o tutor tem que voltar também para dentro de casa para diminuir a ansiedade do cão, tá? E aí força também o tutor a trabalhar, o tutor a colocar a mão na massa. Porque não adianta, se você é tutor aqui, não adianta você chamar um adestrador para trabalhar ansiedade por separação com seu cachorro e ele fazer e você não pôr nada em prática. Não vai adiantar, tá? Então, trabalho de 99% é do tutor. É trabalhoso? Sem dúvida, é muito trabalhoso. Tem jeito? Claro que tem jeito. Tem altos e baixos que a gente precisa entender as limitações daquele cachorro, tá? Então, por exemplo, se tá acontecendo, você vai perceber, você vai mudar de casa e o seu cachorro, por exemplo, tem ansiedade por separação e ele está estável. E você sabe que você vai mudar de casa. Você já sabe que ele pode ter uma recaída. E aí, aos poucos, você vai diminuindo os estímulos, você vai tentar minimizar cada vez mais a possibilidade dele criar uma ansiedade por separação e aumentar a ansiedade por separação quando você mudar, tá? Então, a gente precisa ter essa noção para que melhore aí e esse animal fique controlado, tá? A ansiedade por separação, mesmo adestrado com lativos excessivos, mesmo com enriquecimento ambiental e a casa toda livre no quintal. Eu não entendi a sua pergunta, Márcia. Por favor, faz a pergunta de novo. O que eu entendi aqui, tá? A ansiedade por separação, mesmo adestrado, com latidos excessivos, mesmo com enriquecimento ambiental e a casa toda no quintal, não deve estar funcionando. É isso que eu entendi, tá? Se tudo isso não está funcionando, você tem que rever muito a questão do manejo desse animal, tá? Tem muita coisa para ser trabalhada aí e não é porque o cachorro é adestrado que ele não vai ter ansiedade por separação, de forma alguma. Tá? Se você não assistiu a live da semana passada, é a primeira parte que eu tô falando aqui da ansiedade por separação, tá? Então é importante você assistir a live anterior e entender o que causa ansiedade por separação no seu cachorro. E trabalhar a parte de manejo, porque aí precisa rever completamente o manejo e ver por que não tá funcionando. E aí aquela coisa, a gente precisa dar um passinho para trás pra gente rever e ver o que pode melhorar aí essa questão, tá? E casos assim, muitos casos dessa forma, vem para mim, são casos graves, são casos crônicos e que aí a gente precisa entrar com medicação também, tá bom? Uma coisa muito interessante também, gente, é quando eu vou falar um caso aqui que foi da minha vizinha. Às vezes as pessoas elas não têm noção que os cachorros estão em sofrimento. Ansiedade por separação, o seu cachorro não tá fazendo birra, tá? Ele tá em sofrimento. E tudo isso que acontece, por exemplo, aí pegando o seu exemplo, Márcia, latido excessivo, né? Não sei se ele tem a destruição, enfim, querer sair do ambiente. O cachorro, ele tá em sofrimento, ele tá desesperado, ele não tem
ele não tem segurança dentro do próprio ambiente e ele se sente inseguro, né, fora da presença do tutor, tá? Então ele não tá fazendo birra pra você, ele não tá fazendo birra porque ele fez xixi em cima da sua cama, ele não tá fazendo birra quando ele vai lá e destrói uma planta. Eu tive uma cachorra que tinha ansiedade por separação. Antes de trabalhar, né, como veterinário comportamentalista, antes de entender completamente de comportamento. E eu errei muito com ela, errei demais. E hoje eu me culpo muito pelas atitudes que eu tive com ela na época. Eu lembro de uma vez que a minha sobrinha, hoje a minha sobrinha tá com 13 anos mais ou menos, ela tinha nascido. E, poxa, minha sobrinha nasceu, era um sábado, era 7 horas da manhã, eu fui até a maternidade, fui ver minha sobrinha e tal. E aí, de repente, eu voltei pra casa, eram umas 2 da tarde. A minha casa, quando eu entrei em casa, eu quis fechar a porta e sumir de casa. A minha cachorra, ela tinha subido em cima de um vaso de planta, ela cavou a terra inteira, tinha terra, aí ela entrou no pote de água, tinha uma outra bulldog francesa, a Tequila. Aí ela pisou no pote de água, ela melecou a água com barro, e aí ela só não pisou no teto, ela só não conseguiu pisar no teto, mas assim, tinha pata na parede, ela tinha melecado o meu sofá inteiro de barro, a minha cama inteira de barro. Assim, a minha casa, ela tava empesteada. Eu, na época, eu não sabia que ela tinha ansiedade por separação. Eu não fazia ideia do que ela tinha. E pra mim, aquilo era completamente pirraça. Na época, ela, assim, eu me culpa até hoje. E eu, graças a Deus, eu tive tempo de me redimir enquanto ela tava viva. Cara, eu puni muito ela. E aí eu, assim, logo depois, um pouco mais pra frente, aí eu entrei, né? O pessoal sabe que eu fui adestradora por muitos anos. Eu entrei numa empresa de adestramento, eu fui atrás, eu pesquisei e entendi o que era ansiedade por separação. E aí eu percebi que a minha cachorra tinha ansiedade por separação. E aí, cara, eu tive uma culpa imensa por tudo isso que eu deixei ela passar, né? A Tequila ficou bem controlada na época, e depois de muito tempo eu me separei, eu mudei de casa, eu e ela mudamos de casa, eu achava que ela fosse aumentar muito mais a ansiedade por separação dela, mas não, porque graças a Deus eu já sabia o que ela tinha e eu consegui trabalhar da melhor forma. E a Tequila, ela foi uma baita de uma companheira pra mim, e ela era uma lady. Ela ia para restaurante comigo, ia para café comigo, ela ia em qualquer lugar comigo, sabe? E graças a Deus eu nunca mais tive esse problema com ela. E eu lembro que na época que ela foi embora, né, ela teve um câncer de pâncreas muito, muito agressivo, e eu tive que sacrificá-la. Eu pedi muitas desculpas pra ela por não... fico até emocionada aqui. Por não saber que ela tinha ansiedade por separação e por não... Assim, cara, por tudo que eu tinha feito por ela. Mas ainda bem que eu tive essa consciência, demorei um pouco, né? Só por isso que eu fui trabalhar com comportamento, trabalhar com adestramento, e aí eu consegui melhorar a qualidade de vida dela. E graças a Deus ela viveu muito bem, com uma qualidade de vida muito boa também. No qual eu voltava pra casa, a Tequila tava super bem, né? Sozinha. Então, gente, procure ajuda. Você, veterinário, que não sabe trabalhar com ansiedade por separação, procure um profissional, procure um veterinário comportamentalista. Entenda, tutor... não puna o seu animal, o seu cachorro, porque ele tá fazendo xixi em cima do sofá, que ele tá destruindo a sua casa. Procure ajuda. O seu cachorro está em sofrimento, tá? Era isso que eu precisava passar para vocês.
conversei aqui com vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida com relação à ansiedade por separação, é um tema extremamente complexo, é um tema individual, tá? Cada um vai responder de uma forma e a gente precisa trabalhar em cima do limite de cada animal, tá? E a gente entender que os nossos animais, eles têm temperamentos, eles têm limites e a gente precisa trabalhar em cima disso. Cada um tem a sua personalidade. O objetivo aqui é promover um bem-estar para ele e promover um controle. Seja tanto somente com manejo e seja também com medicação. Tá bom, gente? Muito obrigado para vocês. Deixa eu ver se tem alguma... Ah, tem várias perguntas aqui, gente. Desculpa, eu não vi aqui vocês colocando. Quando o cão é muito ansioso, fora da curva, posso dar triptoceno? Triptoceno, Carlos, imagino que seja triptofano, tá? Carlos, se você é adestrador, eu sugiro que você procure um veterinário comportamentalista para trabalhar em conjunto com você, tá? A gente não pode entrar... Eu sei que o triptofano ele é um nutracêutico, mas que quando a gente trabalha com muitas medicações que podem ativar aí a serotonina, é importante ter o acompanhamento de um veterinário e um veterinário comportamentalista, que ele entenda sobre psicofármaco, tá? Senão a gente pode dar um problema em termos de neurotransmissores naquele animal. Do triptofano, né? Acabei de olhar aqui. Meu cão filhote chegou muito ansioso de ficar sozinho, mesmo que fosse sozinho, é um cômodo ir me vendo em outro. Hoje, um mês que ele já chegou aqui, ele já tá bem melhor, porém não é fã de restrição. Então, um cão filhote. O filhote, ele quer estar em contato com a gente, né? Então, se você precisa deixar ele em um determinado lugar, restrito em um determinado lugar, primeiro, não fecha a porta, né? A porta fechada, completamente fechada, ela bloqueia o visual. O visual para o cachorro é muito importante, então ele vai ficar mais ansioso ainda, tá? Então eu sugiro que seja uma portinha de bebê, aqueles portõezinhos. Segundo, sempre oferecer algo para aquele cachorro ter atividades lá dentro, porque senão acaba sendo uma prisão, tá? E quando, soltar ele é muito importante também, é para ele reconhecer o ambiente, para ele ficar naquele ambiente perto de você também, tá? Porque isso não só um filhote, mas principalmente um filhote gera uma frustração e gera uma ansiedade por não estar com você. E não necessariamente isso é uma ansiedade por separação, tá bom? Não consegui chegar no horário, Suzy, vai estar gravada a live, tá? Eu vou terminar aqui a live e ela vai estar gravada. Beleza, gente? Então, eu já respondi aqui as perguntas de vocês. É isso que eu precisava passar. Uma boa noite. Vets que estão aqui, entrem lá, e aí entrem lá na bio, né? Clica lá no link e participe da Semana Vet, tá bom? 100% online gratuita e garanto que vai ter muito conteúdo e garanto que você não vai se arrepender, tá bom? Uma boa noite para vocês e até mais. Tchau, tchau.